E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aqui para vocês o Sport Center, trazendo aí as últimas novidades do nosso Verdão. Palmeiras que vai enfrentar o Corinthians aí pela terceira rodada aí do Campeonato Brasileiro, galera. Palmeiras vai jogar aí na Arena Barueri às 6h30 da tarde aí deste sábado. Fica aí até o final do vídeo aí e deixa aquele like, beleza? Muito bem, informações do São Paulo do Palmeiras e também do Corinthians, perdão. E o Corinthians com essa novidade, né? Podendo ter o Garro, a expectativa era que ele demorasse muito mais, ainda não é certeza que ele vai entrar, o Memphis deve chegar e o Paulinho, agora pelo menos no banco de reservas, estará ali, André. Ou seja, muitos ingredientes para um jogo que já vai ser muito legal. Sim, do lado do palmeirense, né? A perda do Rafael Veiga, que se machucou na noite de ontem pela Libertadores. É um jogador sempre muito importante, independentemente do momento, da fase que ele atravessa. Um cara que sempre participou dessa travessia de glórias que o Palmeiras vem nos mostrando nos últimos anos. E perdê-lo tecnicamente é um problema para o Abel Ferreira. Mas o Paulinho no banco é um passo à frente da principal contratação do Palmeiras para essa e as próximas temporadas. Um jogador que promete, a partir do momento em que estiver em campo, claro, ninguém sabe se isso vai acontecer nesse fim de semana, mas a cada dia que passa fica mais próximo o dia em que o Paulinho vai jogar, ele promete mudar radicalmente o comportamento e o rendimento do time do Palmeiras, porque ele é esse tipo de jogador que faz diferença quando está em campo para qualquer equipe do futebol brasileiro. Do lado corintiano, mais do que a questão de aproveitamento ou não aproveitamento do Garro, porque essa é uma situação que eu acho que o torcedor deve olhar com bastante calma. É óbvio, é muito melhor ter o Garro em campo. O Garro, falei do Paulinho agora, a capacidade dele de fazer diferença. O Garro, no Corinthians, é um desses jogadores. O Corinthians com ele é um time, sem ele é outro. Mas essa situação do joelho, ela precisa ser melhor explicada no sentido de que condições o Corinthians terá de ter em campo o Garro na parte física, na parte médica, próximo do total da sua capacidade. A partir dessa situação, a partir desse momento, as coisas vão ficar mais claras. Essa dúvida, não sei, vai jogar, não vai, quanto tempo vai jogar, não sei se isso acalma o torcedor que está preocupado com o Garro e o seu joelho. Na minha opinião, tem uma questão interessantíssima na escalação prévia do Corinthians para esse clássico, que é o fato do Angileri estar indisponível, né? E o Matheus Bidu aparentemente ser o jogador que vai fazer aquele lado de campo. Nos recentes confrontos com o Palmeiras pelo Campeonato Estadual, o lateral argentino fez uma marcação exemplar sobre o Estevão, que é um problema para qualquer equipe. Vamos ver como que o Corinthians vai lidar com esse ponto fortíssimo do Palmeiras no primeiro clássico depois da decisão do Campeonato Paulista. Pois é, e é claro que é um derby, todo mundo sabe do clima de um Corinthians e Palmeiras, mas ainda assim, está muito recente da final do Campeonato Paulista. Isso deixa tudo muito mais quente, André? A gente pode pensar assim? Eu acho que sim. A história de dois rivais ela é feita dos jogos que eles disputaram e quando esses jogos são decisivos e valem mais, as partidas mais próximas, elas sempre carregam um pouco desse ambiente. O Corinthians prevaleceu, venceu o Palmeiras no seu estádio, conseguiu o resultado que era necessário na finalíssima em Itaquera, ganhou um campeonato estadual, não vencia um troféu há alguns anos. Do ponto de vista palmeirense, existe, eu acho, uma transferência para esse jogo, porque a rivalidade é a mesma de sempre, a importância não é tanta, porque agora estamos no início do Campeonato Brasileiro, mas é o Palmeiras como mandante, mesmo que seja num lugar onde os jogadores não gostam de atuar, o técnico não gosta de trabalhar e a torcida não gosta de ir a Barueri. Mas é o Palmeiras como mandante contra o Corinthians logo depois da derrota no estadual. Vamos seguir o esporte. PVC, a gente já está vendo aí uma prévia do Palmeiras, que pode entrar em campo. É um time com 3 zagueiros, com o Bruno Fux fazendo essa saída pelo lado direito. O PVC já está me olhando assim. Não é isso, não. Não é que não é isso. 3 zagueiros de ofício, de origem, Isso. com o Bruno Fux fazendo essa saída pelo lado direito e o Piquerez na lateral esquerda, certo? É porque eu acho o time constrói o jogo assim, e constrói com o Felipe Anderson dando largura pela direita
Estevão, Vitor Roque, Facundo e o Piquerez é o ponto esquerdo atacando. Sim. Quando defende, o Piquerez é lateral esquerdo e o Bruno Fux é lateral direito. Então faz linha de 4. O Paulinho, que o Latifi está dizendo, é o herdeiro da camisa do Dudu, né? Depois de... Eu não vou dizer depois de 10 anos, porque na volta do Dudu, o Dudu foi 77 e o Rony era 7. E aí no ano seguinte o Rony passou a vestir a 10 e o Dudu voltou a ser 7. Mas o Paulinho é o herdeiro da camisa do Dudu. E como é que você vê essa partida e o que você espera de Paulinho? A minutagem do Paulinho entra em campo, o que você imagina que possa acontecer? O torcedor do Palmeiras acha que o Paulinho vai entrar em campo amanhã e fazer o gol da vitória. Mas acho que não é isso. Achou que ia acontecer com o Vitor Roque também. Acho que ele não joga. A grande expectativa sobre quem joga e não joga, e a Lívia pode responder isso, pelo que eu entendi, o Memphis joga. O Memphis treinou ontem e joga. Gustavo Henrique não, o Gustavo Henrique é dúvida, Angelelli não joga. PVC, o André Lucena, nosso diretor, me interrompe aqui. Ele disse que o Paulinho está com a 10 e o Felipe Anderson com a 7. Ah, é verdade. O Felipe Anderson foi com a 7. O Paulinho ia ser 7 e acabou ficando com a 10. É isso mesmo, tá certo. Então tem é razão. isso. Toda razão. Então vamos ao Corinthians, Lívia. Corinthians tem hoje à tarde, né, o seu último treino antes da decisão aí pelo topo, né, do Campeonato Brasileiro e tem algumas dúvidas, né, inclusive a gente já está vendo no campinho a possibilidade de volta, né, de retorno do Gustavo Henrique. O Angileri também vai ser avaliado hoje à tarde. E um ponto importantíssimo é o Igor Coronado, né? Que aí para jogar nessa formação que o Ramon mais gosta, o Igor Coronado precisa estar bem para poder entrar. Então, eles vão ser avaliados hoje à tarde, nesse último treino, né? Então, assim, a expectativa é que eles estejam em campo. O Angileri é um pouco mais de dúvida, porque ainda tinha uma inflamação, então precisava entender exatamente qual que era a evolução dessa inflamação atrás do joelho. Mas Gustavo Henrique e Igor Coronado têm grandes chances de estar e o Memphis deve ir a campo tranquilamente. O Hugo fora e o Garro também segue o tratamento, ele já retornou da Espanha, mas ainda sem condições de jogo. Então, o ainda está fazendo o tratamento, ainda não dá para entrar em campo. Ô, Hernan, é o que você imagina também? Dá para a gente contar com o Memphis Depay no jogo de amanhã? Igor Coronado também com essa boa possibilidade. E o Angileri um pouco mais difícil? Seria mais ou menos isso? Então, o Angileri me falaram que é meio que jogo, treino a treino, assim, né? Meio que dia a dia. Porque ele tem uma dor aqui atrás, assim, do joelho, né? É um negócio meio chato, assim. E aí, às vezes, ele vai fazer um exercício, vai fazer um treino mais forte, volta a sentir dor e aí é preservado. Então, assim, é muito do que a Lívia falou. Hoje, na semana, ver como é que reagiu e, de repente, até ficar à disposição, mas não ser o titular. Porque o Bidu, por mais que o Bidu, assim, seja um jogador muito ofensivo, o desempenho dele tem agradado o Ramon Dias. Óbvio, né, Lívia, que na questão de função de marcação, ainda mais quando você tem um Estevão, fica mais complicado. O Angileri foi masterclass, né, de marcação ali, de anular o Estevão. Mas o fato do Bidu ter tido bom desempenho nos jogos em que ele foi ali substituto do Angileri, ele chega com moral para o derby, se for o caso da manutenção dele. Tem alguma segurança, né? Não é, que desespero, o Angileri não pode jogar, o que a gente faz? Calma, tem e um o Memphis, ali. assim, o Memphis está bem e tal, até já gravou comercial, enfim, já fez gravação lá para... Só não jogou. Mas tá bem. E é interessante porque ele acabou sendo o protagonista na final do Campeonato Paulista por conta subiu na bola, né? Deu todo aquele rebuliço todo, deu a confusão no jogo. PVC, fazem aí mais ou menos... Já tem uns 15 dias que o Corinthians foi campeão paulista em cima do Palmeiras. E vem levando a melhor nas últimas partidas. Os últimos 4 jogos, 2 vitórias corintianas e 2 empates. Aí a gente está vendo o Memphis subindo na bola, esse lance aí que acabou repercutindo bastante na final do Campeonato Paulista. Praticamente acabou com o jogo, né? CBF resolveu intervir porque não tem outros problemas para tratar. Aí resolveu entrar nessa jogada aí. PVC, passados esses 15 dias, quem que chega mais forte para esse jogo de amanhã? Considerando que o Palmeiras joga em casa, ainda que não seja na sua casa, mas é a casa. Não, o fator casa, neste caso, é torcida única.
Porque se você tivesse o jogo no Morumbi com torcida única, ia ser casa do Palmeiras pela torcida única. Barueri é a mesma coisa. E o gramado sintético, que agora é gramado sintético. Embora o gramado é igual ao do Allianz Parque, embora o Palmeiras não tenha jogado em Barueri ainda com gramado sintético. Mesmo tipo de grama, né? É, o mesmo tipo de grama. Então, A mesma grama, inclusive. o ponto é casa por causa disso. Mas, como é que subo nesse palco, a alma do Palmeiras vira talco, Como o bumbum de bebê. porque não tem Allianz Parque, porque tem show do Gilberto Gil, hoje e amanhã. Mas eu acho Você que vai hoje, inclusive. hoje eu vou. Mas o ponto central, eu acho, é casa porque é torcida única. Principalmente por esse fator. Embora o público não esteja presente de forma tão numerosa em Barueri. Mas eu acho que vai dar... O único jogo que está levando o público total para Barueri, 29 mil pessoas da última vez, é Palmeiras e Corinthians. O gol do Garro, né? O do gol do Garro tinha 29 mil pessoas. O Palmeiras não joga em Barueri para mais de 15 mil, assim. Tanto que de o Abel modo vive geral. reclamando, né? Que é difícil chegar lá, não é a casa, não é o chiqueiro, como ele diz, né? Mas contra o Corinthians tem dado... Foram 2 jogos lá, os 2 eram públicos. Deram em torno de 29 mil pessoas. Eu acho que só se o Corinthians tiver... Eu acho que amanhã vai jogar o Memphis e não vai jogar o Angelelli e não vai jogar o Gustavo Henrique. Acho. Vamos ver. Se o O Corinthians Igor tiver Coronado completo, também é essa dúvida aí, vai ser avaliado hoje à tarde também. o Garro não joga, o Hugo não joga. Se jogar Angelelli, Gustavo Henrique e Memphis, eu acho que o jogo fica muito igual. Muito igual. Se não jogarem os 3, vão jogar só o Memphis, o Palmeiras ficou um pouco mais forte com a confiança de ter 3 vitórias seguidas. Pois é, isso que eu queria jogar aqui pro Latif. Latif, como é que o Palmeiras tem entendido essa partida, esse jogo tão importante que é um derby pelo Campeonato Brasileiro? Porque os resultados começaram a aparecer nas últimas partidas, né? Venceu no Campeonato Brasileiro, venceu na Libertadores também, ainda que tenha sido ali um gol no finalzinho do Richard Rios, com uma certa polêmica e tal. Mas, enfim, os resultados, pelo menos agora, estão aparecendo. Mas a torcida ainda espera um desempenho diferente, além de ter um certo clima de animosidade, que a gente se vê presente em alguns momentos. Onde tem um cachorro, gente? Você tem um cachorro aí, Aqui no Latif? estúdio não é. Eu olhei aqui assim... Eu tenho, mas não é meu, não. Não foi um latido de cachorro? Ou eu tô ficando doida? Foi lá. Foi um Latif. Gente, tem um cachorrinho por aí. Foi um Latif. Não foi. Lívia, você já pode substituir o PVC todos os dias. Mandou muito bem. Não, vou fazer aqui uma enquete. Quem faz melhores humilhou piadas? o PVC. Ela humilhou o PVC. Justo. Primeiro você tem que aprender com a Lívia a fazer piadas. Desculpa, amigo. Ai, muito bom. E cadê o cachorro? Nós vamos adotar o cachorrinho. Ia ser fofo, não ia? Um cachorrinho andando aqui no estúdio durante o programa? Depende. Não, desse ar-condicionado o cachorro ia morrer, coitado. Depende. Latife, voltando aqui. Deixa seu cachorrinho quietinho aí. E conta pra gente como é que o Palmeiras está enxergando essa partida, que um desempenho que ainda está devendo, a torcida ainda espera mais desempenho desse Palmeiras. A gente sabe que é um time em reformulação, troca de guarda, tudo isso que a gente vem falando há bastante tempo, mas a torcida quer ver mais em campo, mas os resultados vêm aparecendo. Como é que o Palmeiras entra para esse jogo? O Palmeiras entra com o peso, né, da derrota no Paulistão, mas nos outros confrontos, né, na avaliação da direção do Palmeiras, o Palmeiras fez bons jogos. Se a gente lembrar no estadual o jogo contra o Corinthians, né, que foi 1-1, que o Estevão desperdiçou o pênalti, a diretoria do Palmeiras diz que foi um detalhe aquele empate, porque a avaliação é que o desempenho foi bom, apesar das críticas, como o Palmeiras já fez em outros jogos contra o São Paulo na temporada, mas o detalhe era o resultado. E agora, quando o Palmeiras vence os 3 jogos, né, jogos importantes, vencer o Sport na Ilha do Retiro é complicado. O Palmeiras é o único brasileiro na Libertadores que venceu os 2 jogos. Então, acho que isso também é muito significativo e dá uma moral pro torcedor de, o time está aos trancos e barrancos, mudou muito a espinha dorsal. O Palmeiras sofreu muito com lesões nesse ano. Então, acho que o torcedor, com as vitórias, está começando a levar em consideração esses fatores que fizeram a diferença para o Palmeiras até aqui. Então, se a gente parar para pensar no Palmeiras em relação à final do Paulistão e agora, é um time que parece mais azeitado, né? Que entrega resultado,
que está sofrendo pouco, né? Contra o Cerro, o Palmeiras poderia ter vencido tranquilamente por 3-0, né? O Flávio Lopes perdeu 2 chances, acho que foi a loucura. Então, esses fatos têm trazido uma moral a mais para o Palmeiras. E até falando um pouco da Arena Barueri, que foi alvo de muitas críticas do torcedor, para esse jogo eu estou sentindo um movimento diferente da torcida do Palmeiras, de querer ir até a Arena Barueri, apoiar e que o Palmeiras consiga trazer um bom resultado depois de ter sofrido a derrota no Paulistão. Então, parece que as coisas estão funcionando, tem a questão do Paulinho também voltando, o Maurício, que foi o grande jogador do Palmeiras no ano, que está desde fevereiro fora. Então, essas coisas estão motivando o torcedor e eu estou sentindo uma reconexão com o time nesse momento. É muito legal, né, de ouvir, de ver essa reconexão, porque a gente sente um clima de animosidade, né, nesses últimos jogos. O PVC vem falando desde o ano passado, por conta da manifestação da Mancha, por questões políticas também. A gente vê uma torcida dividida nos estádios e no último jogo teve a polêmica com o Richard Rios, que ele faz o gol, provoca a torcida e depois pede desculpas. Hernan, você acha que essa animosidade está passando? Você acha que pode ser esse momento de reconexão ou ainda pode ficar uma rusga do próprio Abel também, que chegou a falar, né, provocar a torcida quando ele elogia a torcida do Botafogo na coletiva, depois pede desculpas, vem sendo um momento aí de turbulência nessa relação arquibancada e time. O próprio Abel, ele tem consciência de que esse distanciamento é ruim para o time. Então, ele tem feito o quê? Ele tem feito uma espécie de um discurso, criando uma narrativa, quase que uma campanha para trazer o torcedor. Então, quando o Latifi fala, poxa, o torcedor está mobilizado e tal, aquela coisa, né, muito termômetro das redes, vamos lá para Barueri, vai ter o Paulinho e tal, também tem um pouquinho do que o Abel passa para o torcedor. Né? O Abel usa muito as coletivas para passar recado. Né? Às vezes passa mal, e às vezes passa bem. E isso ele quer fazer muito, ele tem feito isso muito. Né? De falar, o torcedor, ele é importante, o torcedor, ele ganha jogo, o torcedor tem que ser o 12º jogador. E quando ele fala que olhando no olho do torcedor mesmo, com aquela coisa assim, sangue quente mesmo, que ele sabe se comunicar com o palmeirense. Então, é um trabalho que o Abel vem fazendo para tentar também essa reconexão. E se o Palmeiras ganhar um clássico importante como esse no fim de semana em Barueri, me arrisco a dizer com muita tranquilidade que acho que o torcedor do Palmeiras vai começar a olhar para o estádio de uma maneira diferente. Quem sabe, né? Mude um pouco. Ganha do Corinthians? Não, mas ganhou do Corinthians já lá. 3-0, gol do Rony de cabeça. Eu acho que não é olhar diferente para o estádio. Acho que pelo momento, talvez. Não, eu acho que o Barueri é diferente porque é o Corinthians. Porque é o Corinthians. É o que eu falei. Os 2 jogos lá, deu 28, 29 mil pessoas. O 3-0 dos gols do Rony de cabeça e o 2-2 do ano passado. Se você ganha do Corinthians 3-0, 4-0, por exemplo, no sábado, e tem outro jogo contra o São Paulo. Contra o São Paulo pode ser igual. Vai ser lá, inclusive. Provavelmente, o Palmeiras pode tentar mudar a data. Tá. Se conseguir mudar a data, volta para o Allianz. Mas provavelmente vai ser lá. Você faz um jogo de campeonato, Palmeiras e Ceará, em Barueri. Como foi Palmeiras e Inter, que o Palmeiras jogou nada. Vai dar 11 mil pessoas. O Palmeiras jogou nada e o Inter ganhou o jogo. Se você faz um Palmeiras e Corinthians, um Palmeiras e São Paulo, vai dar 29, 28, 27 mil pessoas. A diferença é essa. A torcida do Palmeiras não gosta de Barueri. A torcida do Palmeiras aceitava o Barueri quando jogou a semifinal da Copa do Brasil de 2000 que não tinha um estádio ainda, né? 12, que não tinha estádio. Aí você tinha que ir para lá ou para o Canindé ou para o Pacaembu. Lá, o Canindé, tanto faz. O Barueri é um pouco mais longe, mas tanto faz. Agora, o torcedor do Palmeiras, de um modo geral, a torcida do Palmeiras vai ao Allianz Parque. Tinha 24 mil pessoas só no jogo passado, que foi exceção. Dá 30, não está dando 32, 35 todo jogo, mas dá. Tem o jogo passado, o jogo anterior, que a gente achava que ia ter 25, tinha 30 mil pessoas. E esse jogo dos 24 mil do meio de semana foi por quê, seu Portenho? Porque tem o litígio, porque tinha o palco montado, não tinha Gol Norte. É um pouco mais caro. Não tinha Gol Norte. E deu a pane, que pode ter tido uma influência pequena, mas quem é que diz que não teve gente que chegou no estádio
não conseguiu entrar por causa da pane do facial e falou assim, não, vou embora para casa com a chuva. Então, assim, tem uma soma de coisas ali. Mas a lógica do Palmeiras é dar 30 mil pessoas quando jogar no Allianz. Em Barueri não é. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, beleza? Deixa nos comentários o palpite aí para esse jogaço aí contra o Corinthians, galera. Beleza? Falou e até mais!